Olá pessoal, o meu nome é Evandro, estou aqui para fazer uma apresentação para vocês do sistema injeção diesel. Estamos aí com a parceria com o pessoal da Cesantec e também com o Núcleo Automotivo de Santa Catarina. A minha história inicia a partir dos meus 9 anos, quando eu comecei a trabalhar como mecânico e eletricista. Após 20 anos, me formei em mecatrônica, a qual hoje estou dando treinamento para mecânicos de todo o país. A gente vai começar aí a palestra com o sistema de injeção Mercedes-Benz, o sistema com a unidade UP. O que é uma unidade UP? A unidade UP é uma unidade acoplada sem o bico injetor. O bico injetor dela é separado da unidade. A unidade UI, que tem também nos veículos Volvo, Scania e Iveco, é uma unidade que o bico injetor é acoplada à peça. Então vamos aí iniciar o sistema de injeção eletrônica do veículo Mercedes-Benz. O sistema de injeção do veículo Mercedes-Benz, lá é composto lá, pessoal, por uma galeria de combustível, uma bomba de alta pressão e as unidades injetoras, acoplada ao bloco do motor. Qual é a diferença da unidade injetora com uma bomba injetora? Bom, a bomba injetora, como os senhores sabem, através de um comando é feita uma admissão de combustível. Após essa admissão do combustível, a pressão é elevada para sair no bico injetor. Conforme o levante do câmbio, é feito o tempo da injeção. Na unidade injetora, a gente tem uma bomba para cada cilindro. Essa bomba ela é comandada através de pulso elétrico. Quem comanda esse pulso é a central, que é denominado no caso Mercedes-Benz como nome de PLD. Tá? O sistema, a gente vai começar a falar aí sobre o sistema de injeção através da alimentação. Então eu vou começar lá do tanque e através do tanque vou passando bomba, tudo certinho, detalhado para os senhores estarem entendendo como que vai estar funcionando. Aqui a gente tem um slide, o sistema do motor OM900, que equipa a montadora Mercedes-Benz. O motor OM900, ele tem lá o tanque de combustível. Para puxar o combustível do tanque, ele tem uma bomba de engrenagem. Essa bomba de engrenagem ela é acoplada no bloco do motor. Assim que o combustível passa pela bomba de engrenagem, é feita uma pressão de mais de 20 bar de pressão. Essa pressão ela é mandada para a galeria do motor. Essa galeria do motor está acoplada no bloco, interna no bloco. Lá na ponta do bloco, na ponta da galeria, vai ter uma válvula reguladora de pressão, nesse local aqui, entre a quarta e a terceira unidade. Essa válvula reguladora de pressão, ela serve para, como já fala, válvula reguladora de pressão, para regular a pressão que a bomba manda mais de 20 bar de pressão, ela é regulada 5 a 6 bar de pressão, certo? Essa pressão controlada, o excedente é mandado pelo retorno, mandado para o reservatório de combustível, no caso o tanque. Essa pressão da galeria, ela acaba entrando em cada bomba, em cada unidade injetora. Essa unidade injetora, assim que entrar o combustível já regulado a pressão para o sistema, ela vai fazer uma admissão através do elemento, a qual o câmbio do motor ele tem um ressalto a mais. É diferenciado o câmbio do motor com o câmbio de bomba injetora, ele tem um ressalto a mais. Feita a admissão, o elemento vai acabar empurrando o óleo para cima. Só que assim, a diferença da bomba injetora com a unidade injetora, que a quantidade de óleo, a bomba injetora, ela joga óleo o que foi regulado, que o bombista regulou. A unidade injetora tem um diferencial de pulso eletrônico. Quem comanda a injeção é o pulso eletrônico. Conforme a variável do motor, então o módulo vai perceber aquela percepção de volume de óleo, ele vai mandar um pulso controlado.
para fazer o tempo de injeção no cilindro, tá? Essa injeção, ela é comandada através também do sensor de fase e rotação. A gente tem os sensores lá para estar lendo o momento exato de injeção, certo? E conforme a posição que esse sensor estaria lendo, a velocidade angular da roda fônica, ele mandaria a informação para o módulo, a qual o módulo determinaria o pulso para aquela unidade injetora. A gente fala isso aí, velocidade angular versus injeção. No sistema diesel, até o sistema esse que eu estou falando para os senhores, ele não tem sonda lâmina. Essa sonda é feita, essa sondagem de tempo de injeção é feita pelo sensor de fase e de rotação, tá? Então, só para voltar um pouquinho ao assunto, aqui a gente removendo o combustível do tanque, vai passar por essa bomba aqui que puxa o óleo do tanque, o combustível, certo? E vai fazer aqueles 20 bar de pressão. Fazendo esses 20 bar de pressão, ele vai mandar aqui na válvula reguladora de pressão, a qual vai regular a pressão do sistema. O excedente vai sair para o canal do retorno. Detalhe, o pessoal no campo, geralmente, eles estão removendo essa válvula reguladora de pressão e estão colocando cálcio para aumentar a pressão do combustível. Segundo o pessoal no campo aí está falando que melhora o sistema. É um pouco fantasia, pessoal, porque assim, os 5 a 6 bar já é o suficiente para o veículo estar alimentando as unidades injetoras e tendo o combustível suficiente. Até um teste que o pessoal costuma fazer é instalar um manômetro de pressão para ver a pressão da galeria, como essa galeria vai estar alimentada, vai estar distribuindo óleo para a unidade injetora. Geralmente é instalado um manômetro de 12 bar de pressão, um manômetro comum. Nesse caso do motor OM900, é removido o sensor de temperatura do combustível, que está acoplado diretamente na câmara, e colocado um manômetro de pressão ali para a pessoa estar examinando essa pressão. Detalhe assim, funcionar o motor parado, teria que dar 3 bar na marcha lenta, 5 a 6 bar na alta. Também seria bom pegar e sair e dar uma volta com o veículo. Subir uma subida bastante forte, ver se essa pressão não vai cair. Caso tenha uma perca de pressão no sistema, seria interessante examinar filtro de combustível, se não está obstruído. Também a bomba de alta pressão, ela tem as válvulas internas nela, se ela não está perdendo pressão interna. E também a válvula de retorno, se ela não tem algum defeito. Geralmente, o sistema com unidades UP e UI, eles são semelhantes, só vai mudar o formato da unidade injetora. No caso da unidade injetora do Mercedes-Benz, apenas 2 parafusos para fixar ela, não precisando regular comando de válvula e nem válvula. Agora, nas unidades UI, já tem que fazer uma regulagem de comando de válvula. Ali teria umas tabelas específicas para a pessoa estar vendo a regulagem de válvula e também aperto de unidade e assim, etc. O sistema de unidade injetora é muito simples. É uma bomba para cada cilindro, um tubo para alimentar os bicos injetor, e quem vai comandar o pulso eletrônico para ter o tempo de injete seria o módulo. O módulo que vai determinar o tempo de injeção para cada cilindro. Bom, pessoal, defeitos que ocorrem no caso de falta de alimentação de combustível. Esse sistema, ele como trabalha pressurizado internamente na galeria, apenas um filtro de combustível tendo uma danificação interna no seu copo, seu caneco, ele pode ter a perca de combustível e o carro demorar a pegar na partida ou estar falhando. Sempre que haver um carro com defeito, primeiramente sempre é bom examinar o filtro de combustível. Dentro do caneco do filtro de combustível há uma torre. Essa torre,
ela serve para quê? Para filtrar o óleo e também ela fechar o elemento do filtro. O filtro tem tipo um retentor interno para fazer uma vedação. O filtro com má qualidade, não fazendo essa vedação, acaba tendo um retorno de combustível. Automaticamente o veículo vai demorar a pegar, a entrar ao estado de partida. Examinando o filtro de combustível, também sempre é bom examinar os mangueiramentos. No caso, linha Mercedes-Benz, o pessoal montador, eles colocam uns canos de entrada, tipo umas válvulas. Essas válvulas, elas costumam entrar obstrução, sujeira nela, e acaba não indo óleo suficiente para a galeria. Então, sempre que tem um carro original Mercedes-Benz que tem essas válvulas, é bom abrir essas válvulas e estar examinando se não tem obstrução nelas. Geralmente elas estão perto do tanque, mais ou menos 30, 40 centímetros após a boia do tanque. Também, falando em boia do tanque, é bom examinar, porque o pescador, ele trinca, ele é um pescador de plástico, ele pode estar trincando e pode estar pegando ar no sistema. Sempre é bom estar conversando com o motorista do veículo, se é quando ele enche o tanque, para de falhar, alguma coisa assim, porque pode ser que o tanque esteja cheio e não falha, e após estar um pouco baixo o nível do reservatório, o carro começa a falhar. Significa que pode ser o pescador do tanque com defeito. Após verificar encanamento, caso o veículo não esteja pegando, também instalar um manômetro ali no sensor de combustível, na série 900. No caso for motor 457, que é os motores 6 cilindros Mercedes-Benz, o manômetro é instalado no filtro de combustível. E no sistema Volvo, o manômetro é instalado atrás do cabeçote, verificar lá onde que a linha de combustível entra no cabeçote e colocar o manômetro de pressão lá. As pressões são bem semelhantes. No caso do sistema veículo Volvo, ele costuma dar muito defeitinho na bomba. A bomba de combustível dele sempre está dando um retorno de combustível que o veículo demora a pegar um pouco. E acaba não acontecendo a pressão de combustível determinada pela montadora. Verificando aí o sistema de combustível, a bomba de alta pressão, ela não... Desculpa, tem que cortar isso aí depois. A bomba de combustível, ela só serve para remover o óleo do tanque e fazer a pressão determinada. Nesse tipo de bomba série 900, esse tipo de sistema de bomba aqui, elas costumam dar defeito internamente nas válvulas. Tem umas válvulas de vedação interna, entra sujeira, obstrução nela, elas trancam aberta. Então a gente tem que sempre estar verificando essas válvulas, ver como que ela vai estar trabalhando. Caso ela trancar aberta, você tem um retorno de combustível e o carro vai demorando a pegar. Você vai lá e bomba a bombinha que tem no filtro Racor, o carro volta a pegar. Essa bombinha, geralmente o pessoal faz reparo dela e troca a válvula. Quando é uma bomba semelhante a essa do motor 457, essa bomba ela costuma a pegar e vazar combustível nesse pequeno orifício aqui embaixo. Quando vaza esse combustível aqui, essa bomba ela estragou o retentor interno e ela começa a perder pressão interna na bomba, o veículo começa a demorar a pegar na partida. Esse eixo dessa bomba, ele tem dois retentores, um para segurar a pressão do combustível e o outro para segurar a pressão do óleo do motor. Quando estraga a linha do óleo do motor, começa a passar combustível, óleo do motor. Quando estraga o retentor do lado da pressão do óleo do motor, começa a jogar óleo de motor no combustível. Os senhores vão ver que ao trocar o filtro de combustível, ele vai estar todo sujo, preto, com óleo interno. Aí vai ter que tirar a bomba de combustível e trocar a bomba de combustível ou fazer reparo nela. Também na série 457, motor 6 cilindros Mercedes-Benz, após esse eixo aqui há um acoplamento. Na frente desse acoplamento tem uma engrenagem. Essa engrenagem, ela não tem chaveta, é tocada pelo comando. Ela costuma soltar internamente dentro do bloco.
Aí essa engrenagem começa a patinar e começa a faltar combustível no veículo. O veículo costuma falhar em 1.500 giros. Basta remover os 3 parafusos da bomba, sacá-la para trás, com um alicate e forçar o acoplamento, ver se não tem nenhum problema de estar solto ou algo semelhante. Caso esteja solto, terá que ser removido a frente do veículo e reapertar novamente. Pessoal, após o combustível passar pela bomba, esse combustível é mandado na galeria interna no motor. Esse combustível é mandado na galeria interna no motor e alimentando as 4 unidades injetoras. Quem que vai fazer a regulagem de pressão interna seria aqui a válvula controladora de pressão. Após essa válvula controladora de pressão regular a pressão vai entrar internamente nas unidades injetoras através desse orifício interno, a qual o elemento vai estar internamente admitindo o combustível. Ao ter o ressalto do comando, ele vai estar empurrando o combustível, tendo uma aplicação de pulso no eletroinjetor pela central ou chamado módulo PLD, que vai comandar o tempo dessa injeção. Esse combustível vai passar através do tubo, vindo por essa caneta e vindo diretamente no bico injetor, a qual vai ter o injete de abertura, no caso da série 900, de 265 bar de abertura, chegando a 1450 bar. No caso da série 457, ele estaria abrindo com 300 bar de abertura e chegando a mais de 1400 bar de tempo de injete. Pessoal, a linha de combustível do sistema com unidade injetora UI ou UP, que aplica nos veículos Volvo, Mercedes, Iveco, as montadoras que assim usam unidade injetora, o sistema é bem simples. Então, só para recapitular, é puxado o óleo do tanque por uma bomba de baixa pressão, que vai fazer a pressão mandar para o sistema do bloco do motor, a qual vai ter uma válvula para regular essa pressão. Esse óleo alimenta as unidades injetoras e o módulo que vai fazer o pulso para determinar a quantidade de combustível para o cilindro. Essa quantidade de combustível, quem que vai fazer o mapeamento, qual o melhor tempo de injeção, vão ser os sensores acoplados no bloco do motor, sensor de pressão de ar, sensor de temperatura ar admissão, temperatura combustível, sensor pressão do óleo, temperatura do óleo e temperatura da água. Todos eles vão estar mapeando o motor e mandando informação para a central. Também a central vai estar recebendo informação do sensor de rotação, que é o do girabrequim, e também do sensor de fase, que é a do comando. O sistema de injeção de combustível, ele necessita de corrente elétrica para estar acionando as unidades injetoras e também os sensores que vão acoplados ao bloco do motor. No sistema de injeção unidade injetora UI e UP, sempre vai ter um módulo para estar acompanhando isso. Essa central, ela recebe muitas vezes uma alimentação de 24 volts, transformando essa alimentação de entrada de 24 volts para 5 volts para os sensores, fazer alimentação nos sensores do bloco do motor. Os sensores, recebendo essa alimentação, eles mesmos vão devolver um sinal de resposta para estar informando a central a condição do motor. Esse sinal de resposta, ele é feito através de corrente elétrica. Então, sempre que você tem um defeito determinado no caminhão, você tem que sempre estar medindo essa corrente elétrica nos sensores. Vamos por etapa para tentar identificar certos defeitos. É um veículo que não está pegando. Eu vou e solto o cano da unidade injetora. Bombo a bomba lá no filtro Racor. Ele sai óleo puro, não tem entrada de ar, está tudo ok.
É um sinal que esse veículo ele está com defeito de sinal elétrico. Primeira atitude que eu tenho que fazer é pegar um multímetro e ir lá fazer uma verificação na central se está entrando corrente na central. Aí eu tenho que pegar um multímetro e verificar se a central está sendo alimentada com os fios positivo, negativo, chave, pós-chave e fio da partida, momento de partida. Se entrar todos esses sinais elétricos, significa que a central está com algum defeito. Uma das maneiras de eu verificar se o veículo tem defeito elétrico é eu instalar o multímetro na escala de Hz, escala de Hertz, e testar se a unidade injetora está soltando pulso, ou mesmo com uma caneta de polaridade. Eu mando uma pessoa da partida após instalar essa caneta de polaridade ou o multímetro e verifico se está tendo pulso nas unidades. Caso não tenha pulso nas unidades injetoras, eu vou verificar a alimentação da central. A alimentação central veículos Mercedes-Benz desde 1999 até os modelos atuais não foi mudado o chicote elétrico. Os dois fios positivos, ele sai do motor de partida e vai até a central, são dois fios. Dois fios negativos, ele sai do motor de partida e vai até a central. Esse fio, após passar pela chave de ignição, vai passar pelo barramento de fusível e vai diretamente à central. Também necessita de sinal de partida. Caso não tenha sinal de partida entrando na central, a central não desbloqueia o sistema, o veículo não entra em estado de funcionamento. Bom, pessoal, é importante também estar conhecendo a unidade injetora. Temos aqui a unidade injetora do veículo Mercedes-Benz. O sistema de trabalho da sistema veículos Mercedes-Benz, sistema Scania e Volvo e Iveco são bem idênticos. Então a gente tem um veículo que ele funciona através de mecanismo por mola e também através do pulso injetor, pulso elétrico mandado pelo módulo do veículo específico. Aqui a gente tem a entrada do combustível. O combustível vai entrar, como eu falei para os senhores, 5 a 6 bar internamente na galeria do elemento da unidade injetora. O elemento vai estar sendo admitido por causa do ressalto do comando, o comando tem um ressalto. Descendo o pistão para ser admitido, o óleo vai estar enchendo o elemento. Nesse momento, eu tenho uma válvula controladora de vazão. Nesse momento, a válvula ela fica aberta. Por quê? Porque ela não é o tempo de injeção para ser mandada a injeção para os bico injetor. Admitindo o óleo e a válvula aberta, esse óleo que acaba sobrando no sistema, ele volta para o canal de retorno. O elemento subindo, ele vai subir para levantar o elemento, a posição que a válvula vai estar posicionada, ela vai estar trancando a pressão do óleo subindo, ocasionando uma pressão interna no elemento. Nesse momento, eu não tenho ainda o pulso no eletroinjetor, essa válvula continua aberta, o fluxo de óleo voltando para o canal de retorno novamente. Quando o câmbio está quase em ponto morto superior para ser injetado, o módulo determina o tempo de injeção e ele manda o pulso no eletroinjetor. Automaticamente ele vai acionar a válvula controladora de vazão, ela vai mudar de posição, a qual ela estava na posição de 13 centésimo aberta, para quê? Para que o óleo ficasse em retorno. Puxando essa válvula controladora de vazão, muda-se a posição da válvula, abre-se um canal para o óleo sair no bico injetor. Esse controle de óleo para ir no bico injetor vai depender do pulso no eletromagnético do solenoide. Conforme o módulo determinar o tempo da injeção, o pulso é mais prolongado. Maior injeção, pulso mais prolongado. Menor injeção, menos pulso. Acabou de fazer o tempo da injeção, volta seu mecanismo na posição normal novamente e começa o ciclo novamente.
Defeitos que ocorrem na unidade injetora. Nesse momento que a unidade vai ser acionada para mandar o óleo no bico injetor, essa abertura de 13 centésimos na válvula, ao acionar o mecanismo, ela vai fazer uma vedação com a carcaça. Caso essa vedação esteja danificada, o óleo, em vez de ir para o canal e para o bico injetor para ser injetado, ele acaba saindo para o canal de retorno. Nesse momento, aquela pressão que é determinada para sair no bico injetor acaba indo para o canal de retorno. Era aquele caso que o caminhão fica fraco para andar, perde potência, ou muitas vezes não consegue nem abrir o débito de partida para o carro entrar em estado de funcionamento. O pessoal que recupera essas unidades injetoras, geralmente eles trocam essas válvulas, colocam as válvulas sob medida e faz um assento na carcaça para ter uma vedação exata, para ter uma vedação perfeita, para não ter essa perca de combustível. Também é feito um ajuste no tempo da injeção. Ao modo palavreado de falar, é feito um ajuste em atracamento da unidade. Esse atracamento da unidade ele é ajustado para ter uma resposta melhor no veículo. Como assim? A unidade injetora, aqui eu tenho uma chapa de atração e o solenoide. Eu tenho um distanciamento entre a chapa de atração e esse solenoide. Esse distanciamento, quando o carro sai original de fábrica, ele é atracado com 8 ampere a 8,5 ampere, numa fonte assimétrica que é medida essa amperagem. É um pouco mais que um retarder. Para quê? Para não ter emissões de poluente e ter uma compensação exata no tempo de óleo. O pessoal, quando vai fazer a recuperação nas unidades injetoras, eles abaixam essa folga axial entre a placa de atração e o solenoide para que a unidade trabalhe um pouco mais rápida. Ao modo de falar, abaixa o atracamento. O pessoal tira de 8 ampere a 8,5 ampere e coloca 7,5 a 7,6 ampere, o que significa um tempo de resposta mais rápido para o veículo. Agora, não passa no teste de emissão, caso o veículo for fazer um teste de emissão. Cria-se sim um ciclo de veículo mais rápido, muitas vezes aumenta a potência do veículo sim, só que tem o problema de poluente. O sistema de injeção diesel é um sistema bem diferenciado. A pessoa aprendendo a mexer com multímetro, esquema elétrico, mais juntamente equipamentos como manômetro de alta pressão, aparelho scanner, para você estar escaneando, vendo o defeito da instalação elétrica ou algum defeito semelhante, acaba se tornando um diagnóstico fácil. Nós da Cesantec, juntamente com o Núcleo de Mecânicos de Santa Catarina, estamos aí disponibilizando... Caramba, estraguei o negócio. Nós, juntamente com o pessoal do Núcleo de Santa Catarina dos Mecânicos, estamos aí montando treinamentos para estar fazendo esse tipo de trabalho, tentando identificar os defeitos nos veículos, dando treinamento para ficar mais sensível, mais fácil acesso para a pessoa estar dando diagnóstico. Iremos falar agora sobre o sistema de injeção como Correio. Como eu prometi para os senhores, nós iríamos falar um pouquinho da linha pesada e linha leve. Qual a diferença da linha unidade injetora com o sistema eletrônico como Correio? A unidade injetora, como eu falei para os senhores, é uma bomba para cada cilindro. A central vai determinar o pulso elétrico para cada cilindro e haverá o momento de injete no cilindro. No sistema como Correio, a gente tem um diferencialzinho. Só para os senhores estar conhecendo, o sistema de injeção como Correio, ele tem um diferencial. É uma injeção com uma alta pressão. E também não tem uma bomba para cada cilindro. Há uma bomba para mandar óleo em um tubo de reio, a qual vai distribuir o óleo para os 4 bicos injetores. Há um diferencial também de pressão. O sistema de unidade injetora, o momento de injeção
300 bar de abertura no motor 457, dependendo o tempo de injeção, chega a 1.450 bar na injeção total, dependendo da rotação do veículo. No sistema como-reio também acompanha um pouco essa pressão, só que a pressão do tubo do reio é um pouco mais estável, a pressão trabalha mais alta. No sistema de unidade injetora, a gente trabalha com uma alimentação de 5 bar para alimentar as unidades injetoras, na frauta, na galeria do motor. No sistema como-reio, a gente tem uma frauta externa, tá? A qual a bomba de alta pressão vai estar mandando o óleo nessa frauta e alimentando os 4 bicos. O sistema de como-reio, a gente tem, desde o início, uma bomba de alta pressão, a qual ela foi tendo as mudanças conforme o mercado foi necessitando. A primeira bomba de alta pressão foi montado com a bomba CP1. Essa bomba, ela é uma bomba um pouco menor, ela produz 60 litros-horas. Hoje a gente, com a evolução no mercado, estamos tendo bomba de 110 litros-horas. Qual a diferença de uma bomba 60 litros-horas com uma bomba 110 litros-horas? Bom, o sistema como-reio, ele tem que ser alimentado a pressão do tubo do reio constante. Pressão alta demais não é bom e pressão baixa demais também não é bom. Se eu tenho uma bomba que produz 60 litros-horas, caso eu tenha uma perca de pressão no sistema, acaba tendo algum defeito no veículo. Ou também, caso tenha pressão alta demais, acontece algum defeito no veículo. A pressão sempre tem que estar estável. Uma bomba de 60 litros-horas, caso um bico injetor com desgaste natural, normal, ele começa a ter um retorno excessivo, acaba caindo a pressão do tubo do reio. Nesse momento, o carro pode entrar em não funcionamento ou está andando e cortando. Porque a bomba ela não saiu com a pressão exata, uma vazão exata. Uma bomba maior, os bico injetor ele tem uma certa durabilidade maior no veículo. No caso de uma bomba 110 litros-hora, que no caso equipa motores Cummins, motores VM, vários montadores aí. Também na Ducato, ela tem a bomba 70 litros-hora, vai depender muito do veículo. Bom, o funcionamento do como-reio, na boca. O funcionamento do sistema como-reio vai depender muito do veículo. Eu vou passar um veículo, depois eu falo de um outro veículo. No caso da Ducato, a gente tem uma bomba elétrica que manda óleo para o filtro, do filtro vai para a bomba de alta pressão. Por que isso? A bomba de alta pressão, ela não consegue remover o óleo do tanque. Ela só consegue fazer a pressão. Sempre vai ter que ter alguma coisa para estar alimentando ela. Muitos veículos não tem bomba elétrica, tem bomba de engrenagem, muitas vezes bomba de palheta. Só para remover o óleo do tanque e alimentar a bomba de alta pressão. Esse óleo entrando na bomba, geralmente ele entra com uma pressão de 5 bar de pressão, dependendo de um veículo para o outro, 5 a 6 bar. Entrando na bomba de alta, a bomba de alta ela vai fazer a pressão e alimentar a frauta. Eu vou mostrar para os senhores como que trabalha a bomba de alta. Aqui a gente tem uma bomba de alta da Ducato, também bem idêntica a esse modelo Delivery, Sprinter, Renault Master, algumas, Frontier, tá? Aqui na vista da bomba interna, a gente está mostrando somente um elemento da bomba. O funcionamento da bomba de alta pressão funciona da seguinte maneira: o óleo entra da bomba elétrica ou da bomba de engrenagem. Geralmente na entrada da bomba, geralmente o pessoal coloca ou uma peneira ou um pistão, tá? Vai depender da bomba. Sempre é bom estar verificando se essa peneira ou se esse pistão ele tem alguma obstrução. Quando há peneira, geralmente, até no caso da CP1 do Delivery, alguns outros carros que usa peneira, ela começa a trancar e muitas vezes começa a forçar
filtro de combustível, até mesmo rompendo o filtro de combustível. Porque ao você ligar a chave de ignição, vai ligar a bomba elétrica, o óleo da bomba elétrica vai tentar entrar na bomba e não vai entrar, e vai acabar forçando o componente mais fraco, no caso seria o filtro de combustível. Sempre é bom estar verificando. Quando tem pistão interno, esse pistão serve para trancar o óleo quando você desliga o veículo. Para quê? Para você não ter um retorno de óleo e também para manter a bomba cheia, para não ter um desgaste prematuro nas peças. Essas bombas são lubrificadas pelo próprio combustível. Então o óleo entrando, ele vai vir através de uma galeria interna e vai vir no elemento da bomba. O elemento da bomba sempre vai ter uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Então quando o êmulo descer, vai abrir a válvula de admissão e fechar a válvula de escape. O óleo vai entrar na galeria interna do elemento. Ao elemento subir, ele vai fechar a válvula de admissão e soltar a alta pressão para o escape. Fazendo isso, a bomba vai gerar alta pressão. Detalhe, os três elementos trabalham simultâneo. Quando um está admitindo, o outro já está jogando o óleo. Quando um já está jogando o óleo, o outro já está em tempo de admissão. Pifou uma válvula de admissão ou uma válvula de escape, a bomba vai perder vazão, automaticamente o veículo vai andar e cortar ou demorar a pegar na partida. Após a bomba gerar alta pressão, a alta pressão vai para o tubo do reio. Também essa mesma alta pressão vai vir na válvula reguladora de pressão. Essa válvula reguladora de pressão, ela recebe sinal elétrico da central para estar determinando aumente da pressão ou abaixar a pressão. É importante estar sabendo como que essa válvula trabalha. Essa válvula geralmente tem dois modelos. Na bomba CP1 é um modelo, CP3 um outro modelo. A bomba CP1, quando você desliga a chave de ignição, ela abre o elemento dela, automaticamente descarrega a pressão do tubo do reio. Ao você ligar a chave de ignição, ela vai fechar o elemento. Ao você dar partida, a bomba vai gerar alta pressão para estar enchendo a fralda rápido para conseguir abrir o débito de partida. Geralmente o débito de partida desses carros é aberto com 250 a 300 bar de pressão. Então tem que ser elevada essa pressão muito rápido. É importante saber como a válvula trabalha, porque se não ir corrente na válvula, a válvula não vai fechar, o veículo não vai entrar em estado de funcionamento. Quem que determina essa regulagem é o sensor de pressão do reio. Esse sensor, ele vai estar acoplado na fralda, em algum lugar na fralda, ou na frente ou atrás da fralda. Sempre vai ter que ter um sensor para estar monitorando essa pressão, informando para a central como essa pressão está, para depois a central tomar uma atitude de abrir ou fechar a válvula para regular a pressão. Essa atitude de abrir e regular a válvula, ela vai estar monitorando também rotação do motor, velocidade, sensores do motor, para ver qual o melhor tempo de pressão e melhor tempo de injeção para os bicos injetor. Bom, liguei a bomba elétrica, o óleo passou pelo filtro, passou pela válvula de admissão, válvula de escape, fez a pressão, veio na válvula reguladora de pressão, a válvula regulou, a pressão está vindo no tubo do reio. Sempre no tubo do reio, como falei para os senhores, a gente vai ter um sensor de pressão para estar monitorando essa pressão. Bom, um dos testes principais no como-reio que é feito é o teste do sensor de pressão. Até mesmo é o primeiro teste que eu particularmente costumo fazer num veículo que chega na oficina e não está pegando, não está entrando em estado de funcionamento. Com esse teste eu consigo determinar se é pressão no tubo do reio ou se é problema elétrico. Vamos lá para mostrar para o senhor como que se procede o teste. Aqui a gente tem o sensor do tubo do reio. Esse sensor geralmente ele é acoplado com 3 pinos.
Um positivo, o 2 é o sinal e o 3 é o negativo. Todos os sensores, isso é universal, eles têm que ter essa pinagem. Nos veículos brasileiros, por conhecimento meu, apenas mudança de pinagem, no caso, veículos Ford Ranger. Nos outros veículos, todas as pinagens são idênticas. O 1 é o positivo e o 3 é o negativo. E o 2 é o sinal de resposta para o tubo do rei. Bom, chegou um veículo que não pega na oficina, eu pego o multímetro, coloco na escala de 20 volts, garra preta no COM, garra V de voltagem e vou desconectar o sensor do chicote, o chicote do sensor, e vou colocar uma garra no pino 1 e uma garra no pino 3. Vou pedir para ligar a ignição do veículo. Vai ter que vir para mim 5 volts de alimentação. Caso não obtenha esses 5 volts, eu vou em outro sensor do motor e vou medir também se está tendo alimentação de 5 volts. Caso não haja, eu tenho um defeito de chicote elétrico. Aí a gente vai ter que estar verificando a alimentação da central, fusível, alguma coisa está fazendo para que a central não mande corrente para os sensores. Observação, caso esteja acontecendo isso, o aparelho também não vai estar entrando no sistema. O aparelho raster, no caso, não vai estar entrando no sistema. Caso eu tenha 5 volts nos outros sensores do motor e não tenho 5 volts específico nesse sensor, eu tenho um defeito somente no chicote elétrico desse sensor. Aí teria que fazer um teste de continuidade e verificar em que local o fio estaria rompido. Caso eu vou no veículo, está tendo 5 volts, o meu defeito não é chicote elétrico. Eu vou fazer um outro teste. Eu vou pegar e vou conectar o fio no sensor novamente, o chicote elétrico no sensor. Vou pegar o multímetro, a garra V do multímetro, colocar no pino 2, sinal de resposta, e a outra garra eu posso estar ligando no bloco do motor ou no cabo terra do motor. Liga a chave de ignição, tem que me dar meio volt de sinal de resposta. Detalhe, no sistema Bosch e sistema Siemens. Sistema denso vai me dar uma resposta de 1 volt. Isso é a diferença estratégica de montadora. Tendo esse sinal de resposta, significa que o sensor está bom, em pleno estado de funcionamento. Caso não obtenha essa resposta, eu vou ter que verificar o sensor, porque ele pode estar queimado, ele deu algum defeito interno no sensor. Esse meio volts ou 1 volts, dependendo da montadora, significa 0 bar de pressão no tubo do reio. Como que vai funcionar? Cada vez que eu dar a partida no veículo, vai ter que sair de 0 volts e para 1 volts, 1 volts e 20. 1 volts e 20, ele vai ter que entrar em funcionamento o veículo. Significa o quê? Quanto mais subir a voltagem, mais pressão eu tenho interna no tubo do reio. Geralmente, os veículos com 1 volts e 20 de sinal de resposta, ele entra em funcionamento. Caso esteja menos de 1 volts e 20, 0,80, 0,90, ou eu tenho algum bico com defeito, dando muito retorno, ou algum defeito na bomba, ou algum defeito na frauta. Aí já é defeito de combustível. Aí eu vou ter que fazer testes individuais para me saber qual defeito que tem no veículo. Mas é isso que eu quero passar para os senhores. Esse teste do sensor, ele já consegue me mostrar, identificar o defeito. Caso tenha pressão no tubo do reio e o veículo não entra em funcionamento, sobra para mim somente ponto do motor. Ou é ponto elétrico ou é ponto mecânico. Pessoal, caso eu medir lá no sinal do pino 2, não está subindo a pressão, não está subindo a voltagem, significa que eu posso ter um defeito na bomba de alta pressão
tubo de reio ou válvula controladora de pressão ou também válvula de segurança. Como eu vou identificar o defeito? Primeiro defeito, que sempre é o mais fácil para verificar, essa válvula de segurança sempre vai no tubo do reio. Para que ela serve? Caso há um excesso de pressão no tubo do reio, essa válvula ela abre para não danificar outras peças, como solenoide do bico, selo de bomba de alta pressão. Então essa válvula é uma válvula, já fala, segurança, para ela abrir e não deixar a pressão elevar. Essa válvula, geralmente, ela é instalada na ponta da frauta, tá? E quando ela fica aberta, não levanta a pressão da frauta. Um teste simples de se fazer quando há essa válvula, sempre ela tem um cano de retorno instalado no pé dela. Porque caso ela abre, o óleo vai para o canal do retorno. É um teste simples, é só tirar o cano do retorno, mandar dar a partida e verificar se está saindo óleo da frauta para fora. Se estiver saindo óleo, a válvula está trancada aberta. Detalhe, essa válvula ela nunca abre. Se ela trancou aberta, alguma coisa fez subir a pressão. O certo é substituir ela e após andar com o veículo, verificando através do aparelho se a pressão está trabalhando estável. Caso a pressão esteja subindo, defeito que pode estar ocorrendo pode ser sensor de pressão do tubo do reio monitorando a pressão errada, válvula reguladora de pressão não conseguindo regular a pressão conforme a central determina, ou até mesmo um retorno trancado. Por que um retorno obstruído ou trancado? Tudo que é regulado, a válvula regula, os bicos injetor regula, é jogado para o canal do retorno. Caso eu tenha uma obstrução, essa pressão não vai ter por onde sair, vai acabar levantando ou excedendo. Sempre é bom estar cuidando do canal do retorno se está dentro do normal. Caso eu fui medir a pressão lá no tubo do reio, através com um multímetro, e eu não estou tendo um sinal de resposta porque a pressão está subindo, desde que eu já verifiquei o filtro de combustível, está chegando óleo, bomba elétrica mandando ou bomba de engrenagem mandando óleo para mim, eu vou verificar a bomba de alta pressão. Para mim verificar a bomba de alta pressão, eu posso estar removendo o cano aqui de combustível que vai para a frauta, instalando um relógio de alta pressão de 2.000 bar de pressão. Esse relógio é encontrado em casas de ferramenta para o senhor estar instalando. Aí você vai testar só a bomba de alta pressão. Tira o cano, coloca o manômetro na saída da bomba, com ele trancado. De preferência na saída do manômetro, uma válvula de segurança, porque a bomba ela gera mais de 2.000 bar de pressão, dependendo da situação. Pode danificar o manômetro dos senhores. Então instale uma válvula de segurança na saída do manômetro, caso exceda a pressão acima de 1.450 bar, que a válvula abre acima de 1.450 bar, não danifica a ferramenta dos senhores. Dei partida no veículo, não subiu a pressão, vou falar que já é a bomba de combustível? Não. Também é bom verificar se está indo corrente elétrica na válvula. Se a válvula não estiver recebendo corrente elétrica, ela não vai estar fechando e geralmente não vai estar ocasionando a pressão. Também é bom sempre estar olhando a válvula reguladora de pressão se ela não está trancada aberta. Pode ser que entrou alguma sujeira nela, ela não está fazendo a vedação e ela acaba não vedando, a pressão vai todo para o canal do retorno, não cria a pressão necessária. Isso eu estou falando de uma bomba CP1. Caso bomba CP3, a válvula reguladora de pressão, ela já trabalha no sistema diferenciado. Ela trabalha fechada o pistão. Quando eu ligo a chave de ignição, ela abre, para abrir o débito de partida. Geralmente, as motores Cummins montadoras, você desligou o fio da válvula reguladora de pressão, você dá partida no veículo, a pressão vai exceder mais de 2.000 bar de pressão. Por quê? Eu não tenho nada regulando.
geralmente também vai abrir a válvula de segurança no tubo do reio, já que a pressão excedeu. Ao contrário dessa válvula da bomba CP1, se eu desligar o fio não vai criar pressão. Então eu tenho um diferencial de válvula reguladora de pressão. Coloquei um manômetro na saída da bomba, subiu a pressão, significa que a bomba está ok, está correta. Sobrou para mim então os bicos injetor, já que eu conferi se a válvula de segurança ela está trancada. O que pode ter acontecido no bico injetor? Bom, geralmente há dois tipos de defeito que dá no bico injetor. Ou retorno excessivo com o tempo de trabalho. Esses bicos eles criam desgaste com o tempo de trabalho, começa a dar muito retorno, principalmente quando o carro esquenta. Qual seria o sintoma do carro esquentar e dar defeito no veículo? O veículo esquenta, para o veículo, o motor esquenta, vai dar partida no veículo, o veículo não pega. Significa que pode ser o bico injetor com defeito. Quando o frio pega, por quê? O óleo diesel frio, ele está mais grosso internamente. Ele tem a vedação melhor. Quando esquenta, ele afina, os componentes internos do bico acaba tendo uma vazão maior, aumenta o retorno, acaba saindo o retorno maior, não consegue encher a fralda para abrir o débito da partida. Um dos testes fácil de identificar é você removendo os canos superior do cano dos bicos injetor, o retorno, instalando mangueirinhas, dando partida no motor e vendo se vai subir um fluxo alto de óleo pelo retorno. Não pode subir um fluxo alto de óleo para o retorno. Significa que o bico está com defeito no retorno. Ele pode sair um pouquinho de óleo. Caso o bico esteja dentro da galeria do motor, no caso dos motores Cummins, atrás do cabeçote tem uma saída desse óleo do retorno. Você remove a mangueira lá atrás do cabeçote e dá partida no motor. Não pode jogar óleo com muita força, tem que só ser de pingo, pequena quantidade. Tem como também um bico trancar aberto. Como a gente tem um sistema de injeção direta, bico mais diretamente na câmara com o pistão, esse injete é direto na câmara. Se um bico trancar aberto, todo o óleo que a bomba mandar vai estar jogando diretamente na câmara. Automaticamente não vai estar pressurizando a fralda, não vai abrir o débito de partida. Então, tem como eu fazer um teste isolando bico a bico para me saber qual aquele bico que trancou aberto. Como que seria? Você vai remover o cano que sai do bico injetor e que sai da fralda e colocar um tampão, tampando e isolando esse bico. Automaticamente, se o bico estiver trancado aberto, você vai fazer a fralda encher novamente, o veículo vai pegar com 3 ou com 5 cilindros. Tem que fazer bico por bico, isolando um por um até descobrir qual que está trancado aberto. Automaticamente, achando aquele bico que estava trancado aberto, com sujeira, obstrução, provavelmente, o veículo vai funcionar. Observação, não substitua só um bico, remova todos eles, manda fazer a recuperação ou substituição dele. Se você trocar somente um, daqui a pouquinho o cliente vai estar voltando com outro bico ruim. Geralmente quando um estraga, os outros também já estão em estado para estar dando defeito. Agora, qual defeito que pode estar dando nesse bico injetor para ele pode estar trancando aberto ou retornando demais? Para a gente estar conhecendo, para a gente estar verificando esse defeito, a gente tem que conhecer como funciona um bico injetor. É o que eu vou mostrar para os senhores agora. Aqui a gente tem um bico injetor, eu estou falando um bico injetor aqui Bosch, do sistema da Ducato. Agora, todos os bicos injetores, o jeito de funcionamento deles são bem idênticos. Muda alguns componentes internos, mas o jeito de funcionar, como a forma do funcionamento do bico injetor, é o mesmo funcionamento. No fritar dos ovos é igual. Entrando o combustível aqui através do tubo do reio para o bico injetor, o óleo vai descer internamente
descer por essa galeria internamente no bico injetor e ele vai vir aqui na ponta do bico para ser injetada. Só que nesse momento aqui, ele está fechado a agulha do bico, não está sendo aberta para ter o tempo de injete. Um outro óleo, ele vai vir aqui no canal lateral e ele vai entrar através desse orifício e ficar em cima desse bastão. Esse bastão, ele pressiona a agulha do bico para baixo, tá? Internamente no bico, eu tenho essa luva, uma luva interna e um bastão. Essa luva, ela tem um orifício lateral e um orifício superior. Esse orifício superior, ele é fechado por uma microesfera. Para fechar essa microesfera, há um eixo que ele empurra essa microesfera para baixo. Entre a microesfera e o canal lateral, cria-se uma câmara que faz um calço hidráulico para estar empurrando esse eixo, automaticamente fechando a agulha do bico para baixo. Quando eu quero que um bico injeta, ele faz a parte de injete, o módulo comanda um pulso eletrônico. Esse pulso eletrônico vai fazer um eletroímã no solenoide, e o solenoide vai fazer um campo de atração, a qual vai puxar esse eixo para cima. Levantando esse eixo para cima, sai-se o calço da microesfera, esse óleo que está calçando o bastão que está segurando a agulha do bico vai para o retorno, automaticamente perdendo esse calço hidráulico, ele mesmo alavanca a agulha do bico, eu tendo o injete do bico. É um sistema bem simples, só que o maior dos defeitos que acontece no sistema é sujeira que vem no sistema, acaba trancando o bico aberto. Como assim? Ao vir uma sujeira e entrar por dentro do bico injetor, ele vai descer e ela vai ficar aqui na ponta da agulha do bico, esperando para a agulha do bico ser injetada, ser aberta. Assim que ela levanta para abrir, a sujeira calça a agulha do bico. Automaticamente, a sujeira vai calçar a agulha do bico, o bico não tranca mais. Isso é um dos defeitos que acontece. Também, caso esteja uma obstrução na entrada aqui para fazer o calço hidráulico, também não vai ter o calço hidráulico aqui. Automático também, o bico vai ficar injetando direto. Agora, quando é retorno excessivo, aí geralmente aqui na microesfera ela não estando vedando direito, esse óleo do calço hidráulico começa a vazar, sair por aqui e ir para o canal do retorno. Automaticamente aumenta o canal do retorno, cai a pressão da fralda e o carro não consegue abrir o débito de partida. Um outro local que aumenta o retorno, até 90% dos veículos é isso, é um desgaste natural. Por onde? Entre a haste do bico, a agulha do bico e a haste, aqui a gente tem a luva, ele abre e fecha milhões de vezes. Eu acabo tendo um desgaste lateral entre a haste e o bastão. Esse canal aqui, ele ficando aberto, o óleo que vem aqui, ele sai para o canal do retorno. Começa a sair uma quantidade maior para o canal do retorno, automaticamente o bico vai aumentar o retorno aqui em cima. O pessoal que recupera bico, geralmente eles trocam o bastãozinho e a haste e o bico. O porta-injetor fica novo novamente. Os defeitos maiores do porta-injetor estão em cima dessas peças aí, desses componentes. É interessante saber como que é esses ajustes, até muitas vezes para dar diagnóstico no veículo. Esses ajustes se determinam da seguinte maneira. Aqui eu tenho um bico injetor, entre a haste de acionamento e a agulha do bico, eu tenho um calço intermediário. Esse calço intermediário ele é chamado de calço restritor. Esse calço ele serve para regular a dosagem do combustível. Caso eu colocar um calço um pouquinho maior, eu restringo a dosagem de óleo. Um calço menor, eu aumento a dosagem do óleo. Agora, não é interessante estar mexendo nesse calço sem ter um equipamento. Geralmente, os equipamentos para fazer o teste no bico, eles têm os pulsos adequados e os tempos de injeção adequados.
Caso queira trocar esse calço para aumentar o volume de óleo, para tentar fazer o veículo andar mais um pouquinho, não seria muito legal. Poderia estar ocasionando fumaça preta e até mesmo um problema no motor. Só para os senhores terem a informação. Também após esse calço intermediário, a gente tem uma mola e um outro calço. Esse calço e essa mola ele serve para abrir a abertura do débito da partida e também a regulagem de marcha lenta. O mesmo calço que regula o débito da partida, ele regula a marcha lenta. Esse calço aí nos bicos injetores, ele tem uma medida determinada. Geralmente nos bicos do Cummins é uma medida de 1,45 mm com uma mola de 10 mm e 85. Caso queira diminuir o volume de óleo de marcha lenta, colocar um calço maior. Caso ao contrário, aumenta o volume de óleo da marcha lenta. Depois eu tenho essa abertura da esfera, quando eu faço a locomoção do eixo. Essa locomoção da esfera aí, ela é em torno de 5 centésimos. Existe ferramenta específica para fazer essa regulagem. Esse 5 centésimos aí é bem determinante por um motivo. Se eu fazer uma regulagem de 3 centésimos, eu acabo restringindo a ação aqui do calço hidráulico, automaticamente o bico também acaba injetando menos. Também acontece do pessoal não regular esses 5 centésimos exato, ao colocar no equipamento, tentar regular esse óleo através do calço extrutor, que não é o ideal. Depois eu tenho uma outra arruela superior aí no sistema aí, essa arruela que regula o tempo da injeção, a altura do ímã do solenoide com a placa de atração do eixo. Se eu colocar essa arruela muito grossa, eu acabo distanciando esse campo magnético, automaticamente eu acabo atrasando o tempo de injeção do veículo. Se eu colocar uma arruela muito fina, eu acabo aproximando muito, eu acabo adiantando o ponto de injeção do veículo. Essa arruela aí tem várias formas de fazer a regulagem dela, tanto por equipamento de teste de bico, com o multímetro, ou por ferramenta específica para medir o distanciamento. Também depois aqui vai ter uma mola e um calcinho. Essa mola e esse calço aí, ela faz parte de regulagem de emissões. Esse calço e essa mola ele é determinante para fazer a regulagem no bico. Não vai adiantar eu regular todo o bico embaixo, todo certo, se eu não colocar uma mola e um calço bem determinante no tempo da injeção ali. Se eu colocar um calço muito grosso, eu acabo retardando também o tempo da injeção. E se eu colocar muito fino, eu acabo adiantando também o tempo da injeção, ocasionando muitas vezes fumaça. Até por isso é chamado calço de emissão. Pessoal, até para vocês entenderem o funcionamento do bico injetor, através do gráfico aqui eu vou colocar o bico para injetar, para vocês verem a condição de trabalho dele. Dei um pulso no eletroímã, cria-se um campo magnético, tira o calço hidráulico, automaticamente ele injeta. Subiu, saiu o calço hidráulico, automaticamente ele acaba injetando. O modo técnico de falar, a força F1 está forçando o bico ficar fechado. Quando eu dou o pulso, a força F2 vence a força F1. Também, até por informação dos senhores, é interessante os senhores saber como funciona o pulso no bico injetor. Tanto, muitas vezes, unidade injetora como o reio. Aqui a gente tem o tempo da injeção, mostrando por gráfico. Aqui a gente tem a pré-injeção. Na pré-injeção aqui eu tenho 2 milissegundos de pré-injeção. Como funciona isso? Eu tenho aqui primeiro uma corrente de atraque. Isso é para atracar o solenoide, vencer a pressão de mola interna, pressão de combustível interno. Ele faz um tempo de atraque. Ele derruba essa corrente. Depois que ele derrubou essa corrente, ele vai e permanece aqui 2 milissegundos aberto, o bico injetando. Derrubou,
permaneceu 2 milissegundos o bico injetor na pré-injeção, vem a injeção principal, o mesmo 80 volts de corrente de atraque, derruba-se a corrente e permanece 5 milissegundos de injeção na galeria do motor. Detalhe, aqui ela prolongou mais 1 milissegundo, mais 2 milissegundos, por quê? Porque o tempo da injeção é medido pela velocidade angular. Como assim velocidade angular? Eu tenho o sensor de fase e rotação, eles estão monitorando a rotação do motor, a velocidade angular do girabrequim do comando. Caso o bico injetor ele esteja injetando um pouco menos naquele cilindro, o sensor de fase ou de rotação ele percebe, por estar vendo que a rotação ali está tendo um diferencial naquele cilindro, automaticamente o módulo manda mais pulso no bico injetor para ele ter um pouquinho de injete para ele fazer uma correção de cilindro. E como isso pode se inverter, se ele vê que está tendo um pouco menos de óleo porque a velocidade angular da roda fônica foi muito rápida, ele pode aumentar o pulso injetor. E caso esteja muito lerdo, muito lento, ele pode diminuir o pulso da unidade do bico injetor e diminuir o fluxo de óleo. Isso aí é chamado balanceamento de cilindro. Pessoal, vamos falar um pouquinho da bomba Siemens. Eu sei que muita gente tem dúvida da bomba da Ranger. Essa bomba ela tem umas características um pouco diferenciadas das bombas CP3 e CP1. Pessoal, aqui a gente tem uma bomba Siemens equipada no veículos Ford Ranger. Ela tem um pouco diferencial o trabalho dela. Aqui a gente tem a bomba de alta pressão, nessa parte externa aqui, e nessa parte da tampa frontal aqui é a bomba de paleta, é a bomba que ela puxa o óleo do tanque e faz a pressão, tá? Então os componentes que a gente tem nessa bomba, a gente tem a válvula reguladora de vazão, que é a válvula VCV, e tem a válvula reguladora de pressão, que é a válvula PCV. Aqui é a entrada do combustível, retorno do combustível, saída de alta pressão. Bom, como que essa bomba trabalha? Ao ligar a chave de ignição, vai se ligar a bomba elétrica. A bomba elétrica vai alimentar a bomba de paleta. A bomba de paleta, ao você dar partida, ela vai gerar de 0 bar de pressão a mais de 20 bar de pressão. Essa pressão ela vai ser regulada por uma válvula mecânica acoplada na tampa. Essa pressão vai ser regulada aí 5 a 6 bar de pressão para ser mandado na válvula reguladora de vazão. O módulo vai regular a vazão determinando aí como o módulo querer como vai estar o funcionamento do motor. Esse óleo vai ser levado até em cima da válvula de admissão para ser admitido no elemento, na bomba de alta, passando pela admissão, vai sair pelo escape e vindo na válvula de alta pressão. A válvula de alta pressão também vai ser regulada pela central, para determinar a pressão que vai estar no tubo do reio, e a pressão vai sair para ir para a fralda. Defeitos que dá nessa bomba. Geralmente, essa válvula reguladora de pressão, ela tranca aberta, ocasionando não subir a pressão no tubo do reio. Uma das maneiras de você testar se a válvula está com defeito ou não é removendo ela, ou substituindo, ou fazendo um tampão mecânico idêntico à ponta dela, trancando a saída e dando partida no motor, ver se vai subir a pressão. Outro defeito que acontece muito nessas bombas, a bomba de paleta, ela costuma dar defeito, não jogando óleo em cima da válvula reguladora de vazão. Não jogando óleo em cima da válvula reguladora de vazão, ao você instalar o aparelho, o aparelho vai estar falando que é a válvula reguladora de vazão, você vai substituir a válvula, automaticamente não vai resolver o problema, porque o defeito está na bomba de paleta, não está jogando óleo para a válvula reguladora de pressão. Também, você pegar um carro, sistema Siemens, que está marcando sensor de embreagem, e o veículo falhando
pode ser a válvula reguladora de vazão não recebendo informação da central, a central bloqueia quando o sensor de embreagem está com defeito. Muitas pessoas não sabem disso, releva esse defeito. Fazer a substituição do sensor ou muitas vezes o reparo do embuchamento do pedal. Muitas vezes não é o sensor, o pedal tem um desgaste nas buchas internas da embreagem e ele não fica fixo o sensor de embreagem e acaba danificando o defeito. Bom, pessoal, para dar sequência, a gente tem que estar entendendo um pouquinho de elétrica para mexer com o sistema de injeção eletrônica e um pouquinho de esquema elétrico. Vou passar um pouquinho para vocês começarem a ter uma noção. A gente tem um esquema elétrico aqui um pouquinho mais simplificado, a gente trabalhou em cima dele. É importante pelo menos ter uma noção para dar um diagnóstico se a central está com defeito ou um outro tipo de defeito. O esquema elétrico aqui, pessoal, aqui se baseia na central, essa parte, aqui à frente da central. Esses lados aqui, bico injetor, sensores, a central manda comando para os sensores. Aqui está mais a parte de alimentação de central. Eu quero fazer um teste num veículo que ele não está tendo sinal nenhum no motor de sinal elétrico. Primeira coisa que eu tenho que verificar, corrente positiva, negativa, uma ou mais, e chave ligada para ver se está tudo ok. Geralmente, primeiro a gente dá uma olhadinha no fio da chave, se está vindo contato, tudo certinho. Pega o multímetro, coloca na escala de 20 volts, garra preta no COM, garra vermelha no V de volts, e vou fazer um teste. A garra preta eu coloco no chassi do veículo para fazer um aterramento e vou trabalhar com a garra vermelha do multímetro. Primeiro momento, você imagina isso aqui como uma bateria e essa bateria soltando um fio. Aqui tem a parte da bateria, aqui a parte do aterramento da bateria. Polo negativo, polo positivo bateria. Inclusive está escrito nas duas laterais. Geralmente a simbologia de fio positivo no esquema elétrico é KL30 e no negativo é KL31. Até para vocês muitas vezes tá identificando esse fio. Então significa da seguinte forma: o fio positivo ele sai da bateria e vem até a chave de ignição. Ao ligar a chave de ignição, até mesmo a simbologia de fio pós-chave é KL15. Ao ligar a chave de ignição, o fio vai vir passar por um fusível F02, que sempre é bom estar verificando se não está queimado, e ele vai entrar no K28. Na central, a gente tem dois conectores, conector A e conector K, nesse caso específico. Conector A, esse conector mais menor, conector K, o conector maior. No caso aqui, K28 seria o pino que é alimentado essa central. Eu venho aqui, ó, aqui está o 28, seria o primeiro pino da central. Se eu olhar à frente, ele seria nessa posição, ele fica na mesma posição que eu estaria olhando. Então, eu ligando a chave de ignição, teria aqui corrente de 12 volts nesse fio pós-chave. Caso não esteja indo corrente, é bom verificar fusível, como eu falei anteriormente, também algum alarme ou rastreador. O pessoal costuma colocar alarme e rastreador para cortar contato nesse fio aí. Após entrar corrente na central, a central ela vai armar, desde que também já testei os aterramentos. Ela armando, ela vai soltar contato para o relé principal. Agora o relé principal, ele vai estar nessa posição aqui. No caso lá na central, lá na caixa de fusível, no caso 18, ele vai estar saindo um fio positivo, passando por um fusível F14 e alimentando dois pinos do relé. O relé para ser acionado, ele tem que ter dois positivos e um negativo. Ao ter dois positivos e um negativo, ele vai soltar a corrente com uma amperagem maior para alimentar o componente, no caso a central. Aqui a gente já tem os dois positivos alimentando o relé, então no caso vai estar faltando o negativo.
No caso aqui, ó, ao ligar a chave de ignição, a central vai se armar e vai soltar um aterramento, um negativo, no K72 para alimentar o relé. Alimentando o relé, ele vai sair corrente, no caso no 87 do relé, para o K1, K3 e K5, que seria o fio positivo da central. Então, ao testar essa central, essa alimentação de central, o conector da central não vai poder estar desconectado. Se você tirar o conector da central, a central não vai mandar aterramento ou negativo no K72. Caso você queira fazer um teste rápido, ver se o problema teu é relé ou alguma coisa semelhante, ou a central não soltando aterramento, você pode pegar o K72 e colocar um aterramento ou um negativo direto da lataria ou do negativo da bateria. Automaticamente vai atracar o relé e vai alimentar os 3 pinos da central. Os 3 pinos da central, no caso, seria aqui, ó, K1, K3 e K4. E os negativos seria K2, K4 e K6. K2, K4 e K6. Ou você também pode fazer um teste colocando o multímetro diretamente aqui, vendo se está indo positivo ou negativo. Depois a gente tem aqui, ó, a central soltando o contato para os bicos injetores. A corrente aqui é frequencial, em Hz. Também tem aqui a central soltando corrente para o sensor de pressão do reio. Sai aqui do A28 e do A5 o aterramento e o positivo. E o sensor sendo alimentado 5 volts, soltando corrente para o A43, que é o fio que alimenta a central, falando sinal de resposta. Inclusive, na hora de testar os veículos, nunca é correto testar o sinal de resposta no sensor. Caso o fio de sinal de resposta esteja com defeito rompido, pode ocorrer um engano no teste. Sempre é bom testar na central. Lá você está certificando que o sinal está ok. Também a gente tem o sensor de temperatura do arrefecimento alimentado com 5 volts. Temos o sensor de rotação e girabrequim, pedal do acelerador, tudo esquema elétrico para você fazer os testes de continuidade, teste de sinal de resposta, para que você possa estar dando um diagnóstico elétrico mais preciso. O passar o aparelho no veículo para você fazer um rastreamento, ver a falha, é muito bom, mas também não vai te adiantar muita coisa se você não saber mexer com o multímetro e estar olhando o esquema elétrico e vendo a posição da falha. O aparelho ele vai te falar muitas vezes o defeito, mas ao reparar o defeito você tem que fazer um conjunto de informação. A gente tem vários tipos de esquema elétrico. Estou passando só alguns modelos. Esse esquema elétrico da Ford Ranger mesmo já é um pouquinho diferente. No caso da Ford Ranger, aqui a gente tem a bateria também, a gente tem o negativo. A diferença é que sai um fio positivo, passa por um fusível que é F21 e ele vai até o conector da central, o BG4. O que seria esse BG4? Bom, B é o conector B, então a gente tem A, B, C. Aqui a gente tem a central. Como eu estaria olhando para a central, conector B. G4. Em cima do conector, dentro internamente, tem as letras informando a posição da carreira do chicote elétrico. No caso aqui, o G estaria aqui, ó, né? E o 4 é o pino. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Carreira 1, 2, 3, 4. BG4 seria aqui, o G4. Seria exatamente esse pino aqui. Então é um gabarito para você formalizar e fechar. Depois vai entrar corrente aqui da chave igual a esse 10 no caso passado. AC3, quando eu ligar a chave de ignição vai entrar no AC3 pós-chave. Eu tenho aqui o A, que é a primeira carreira. C3 seria esse segundo pino aqui.
Seria esse segundo pino aqui. Também eu tenho aqui o mesmo jeito, ligando a chave de ignição, ele vai soltar um aterramento aqui no BG4, CD2 para aterrar o módulo. Ei, caramba, troquei aqui o negócio. Também seria aqui, ligando a chave de ignição, ele vai soltar um aterramento ou um negativo CD2 para fazer o negativo na central, já que eu tenho 2 fios positivos alimentando o relé. O aterramento chegando no relé vai soltar corrente aqui no AR3, CF3 e CF2. E depois aterramento no AG4, água 4 e assim por diante. Então é uma das maneiras de você estar olhando se está tendo alimentação e aterramento na central, fio negativo e positivo. Bom, pessoal, a gente passou um pouco de conhecimento para vocês. É lógico que tem inúmeros fatores e coisas aí que acontecem no dia a dia. A gente somente, talvez muitas vezes num treinamento específico do veículo, a gente fez um resumo do contexto. Agora só temos a agradecer a vocês. Estaremos daqui a pouco aí respondendo perguntas de vocês, aí respondendo, tirando as dúvidas de vocês. E no mais, o pessoal da Cesantec e do Núcleo dos Mecânicos de Santa Catarina tem a agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.